E aí, bora seguir com o nosso Clube do Livro. Esse é o capítulo 2, o vídeo do capítulo 2. Se você não sabe o que está acontecendo, a gente está fazendo um Clube do Livro aqui. O livro é Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Essa é a capa do livro. Você pode participar lendo aí, você lê o livro e aí participa aqui, troca por aqui, ou você pode só assistir, como você quiser, né? Eu estou aqui incentivando a leitura e trazendo livros que expandiram demais a minha consciência, para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e expansão da consciência, tá? Então, se você está chegando agora, volta lá na introdução, vai lá assistir o vídeo de introdução e o vídeo do capítulo 1. Se você ainda não me conhece, prazer, sou Renata Bustamante, professora de yoga, astróloga, e estou aqui porque eu sou apaixonada por autoconhecimento, tudo que envolve desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, espiritualidade, tá? Então vamos lá já ao conteúdo. Bom, o capítulo 2, ele é o primeiro compromisso, fala do primeiro compromisso, dos 4 compromissos, para a gente então ser livre e cada vez mais a gente estar em conexão com a nossa essência e criar a vida dos nossos sonhos, né? Do nosso real sonho. Então, o título é Seja Impecável com Sua Palavra. E aí ele começa falando que ele cita um trecho da Bíblia, que eu vou falar aqui esse trecho. Qual é? Ó, ele fala que a palavra é o poder de criar, né? O poder da palavra é o poder da criação e que é o dom que vem diretamente de Deus. Então ele cita a Bíblia falando assim, ó, no início havia o verbo e o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Então ele diz que através da palavra você expressa seu poder criativo, é por meio dela que você manifesta tudo. Porque ela tem um poder, realmente, né, gente? A palavra tem esse poder. O que a gente vai falando, a gente vai internalizando, a gente vai gravando aqui, é como se fossem sementes plantadas. As palavras são sementes que a gente vai plantando, armazenando na mente. E ele não fala sobre mente consciente, mente subconsciente aqui. Esse é um conteúdo, é um tema que eu estudo também por outras vias, mas eu acredito totalmente nisso, né? Lei da atração, são as leis universais, gente. Não, a lei da atração, ela vem da lei da vibração. Então, a gente vibra e a gente atrai semelhantes, né? Então, assim, a gente vai falando e vai atraindo aquilo ali. É uma energia, uma força que a gente vai emanando, tá? Então, vai com uma vibração, dependendo da palavra que a gente use, né? Então, boas palavras, bons sentimentos, bons pensamentos, boa vibração, mais palavras, má vibração, mais sentimentos. Então, isso tudo vai emanando de nós, né? Tudo que a gente vai falando vai emanando. E aí ele fala que a palavra é força, a palavra é magia. Então, a magia que sai da nossa boca pode ser branca. Eu não vou usar esses termos, tá? Vou usar aqui. Ele usa isso, né? Magia negra, magia branca, mas hoje em dia a gente reflete e vê que talvez essas palavras nos induzam a um certo preconceito. Pode ser? Pode ser. Então vamos falar aqui que a magia boa e magia ruim, dependendo do que a gente fale, né? E aí, ó, falar sobre nós, né? O que a gente fala sobre nós, o que a gente fala sobre a nossa vida, o que a gente fala sobre os outros, tudo isso, tudo que a gente vai falando tem uma força. É muito importante a gente se atentar ao que a gente está falando, né? Pensamento também, mas a gente está falando aqui do poder da palavra, tá? Então, isso é um compromisso, né, que ele fala que a gente deve ter, ser impecável com a própria palavra, porque ela tem esse poder. E o poder de criar, né, o poder de criar as coisas, a nossa realidade. Então, tudo que a gente vai falando, a gente vai acreditando, e aí a gente vai criando na nossa vida. Ele até cita Hitler como que a palavra pode fazer coisas boas ou destruir a vida de pessoas, né? Como Hitler fez, ele destruiu a vida de milhares de pessoas, foi responsável por matar muitas pessoas, né? Então ele fala, dá esse exemplo, né? O poder do convencimento, né, gente? O poder da manipulação. Então, que você fala, às vezes as pessoas que têm esse poder de manipular, né? Manipular para o mal. Olha que coisa ruim, né? E aí, às vezes, as pessoas acham que estão até manipulando para o bem, no ponto de vista delas, mas não estão. Então, tem que ter muita atenção, realmente, com o que a gente vai falando, e não só
assim, aleatoriamente, mas para os outros. A gente vai ver um pouco adiante. Ele fala então sobre esse poder da sugestão, né? Você falar assim para os outros, para alguma pessoa, ah, mas isso aí não é legal, então você dá uma sugestão, que às vezes a pessoa vai integrar aquilo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas, né? Porque as pessoas às vezes recebem aquilo e aquilo ali a pessoa pode acreditar. O que é o problema? Qual é o problema? É quando a gente acredita. A gente vê muito isso, né, na criação, né, como a gente vem também tratando sobre isso, sobre a criação ali, a educação. Então, ele também conta uma história de uma mãe, né, que estava cansada, a mãe, ele fala que a mãe tinha um bom coração, mas a mãe estava cansada e a filha começa a cantar, e aí a mãe estava estressada, e aí a mãe fala: para, chega de cantar, sua voz é horrível. Então, você falar coisas para as pessoas, isso tem um impacto muito maior do que a gente imagina muitas vezes, né? Aí a criança ficou com aquilo na cabeça e nunca mais ela cantou. Olha só o poder que a gente tem de influenciar a vida das pessoas com essas sugestões, né? Com essas opiniões que vão muitas vezes acabar com a autoestima de alguém. Ele também dá um exemplo de uma pessoa que fala: ah, você tá meio pálido, tá meio amarelado. E aí fala assim: tô vendo no seu rosto aquela mesma cor das pessoas que vão ter câncer. Aí imagina a pessoa que fica com aquilo ali. Então também é importante a gente entender como no outro lugar, né, a pessoa que recebe alguma sugestão, que recebe alguma opinião, a gente precisa ter muito discernimento para não pegar aquilo pra gente. Nossa, aí a pessoa fica, nossa, então eu vou ter câncer. Então tem que ter cuidado, pessoas mais sensíveis, né? Tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter discernimento de do que a gente vai considerar como verdade o que estão nos falando, né? A gente vai integrar e aí aquilo ali se torna uma crença. Então a gente tem que ter esse cuidado também com o que a gente escuta de outras pessoas, ou na internet, né, ou em meios, mídias, para não integrar aquilo ali como uma verdade. Né? Ah, isso aqui, então aí você começa a acreditar naquilo ali, tem que ter muito esse cuidado, né, gente? Ultimamente, principalmente. Aí ele fala assim: vamos examinar agora o significado da palavra impecabilidade, né? Já que é essa sugestão, esse é o compromisso. Ele diz que essa palavra, ela quer dizer sem pecado. Então, quando você é impecável com a sua palavra, você não está gerando pecado, né? E aí eu quero também ler aqui, ó. Um pecado é algo que se faz contra si mesmo. Tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo, ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, isso é um pecado. O pecado começa quando você se rejeita. A autorrejeição é o maior de todos os pecados. Ser impecável com a sua palavra é não usá-la contra você mesmo. Então ele fala que se eu me amo, eu vou expressar isso sendo impecável também com o que eu digo para o outro, porque se eu falo coisas para o outro, né, que vão deixar ele triste, ele bravo, se eu falo coisas que ele não vai gostar, ele também, aquele sentimento que ele vai sentir por mim, vai retornar para mim, né? Então, por exemplo, ele fica triste ou bravo comigo, uma pessoa fala algo para ela que não é legal, que não tem amor na fala, então a pessoa vai começar a ter sentimentos ruins por mim. Então ele fala que quando a gente se ama, a gente usa a palavra bem usada, né? Então a gente não fala coisas mais sobre nós. Tem muita gente que fala, se julgue, fala coisas, ser burro, sei o quê. Então isso é muito pesado. E quando a gente fala para os outros, isso também tem um peso muito grande, porque as pessoas sentem coisas em relação ao que a gente fala. Então, se a gente fala coisas legais para as pessoas, elas sentem amor por nós. Isso é enviado para a gente e a gente se ama dessa forma, entendeu? Porque a pessoa enviando coisa boa pra gente, bom, né? Se a gente não tá falando coisas boas, ela vai enviar um sentimento ruim, e aí a gente também não tá se amando dessa forma, tá? Então, esse cuidado com nós mesmos também está na ação para com os outros, tá? Ele fala sobre isso. E aí ele fala também sobre a fofoca, sobre como uma informação que é passada, às vezes, por exemplo, ele dá até um exemplo aqui realmente de uma historinha também. Você vai tá lá na faculdade, você vai ter uma matéria com tal professor. Aí chega uma pessoa e fala assim: ah, esse professor, cara, ele não é legal, ele é isso, isso, aquilo. Começa a falar mal do professor.
para você, né, fazer uma fofoca ali. E aí você fica com aquilo na cabeça, então o seu olhar, você nem conhece o professor, mas o seu olhar para ele já é com aquela informação, entende? Então você começa a ver a pessoa daquela maneira. E você perde a verdade, né? Então essas opiniões, essas fofocas, isso é muito sério, gente. Todo mundo fofoca, né? Eu tô querendo até diminuir isso, porque é uma coisa que a gente faz muito naturalmente, a gente começa também a se conectar com pessoas a partir disso, né? Falando de certas pessoas, a gente acaba falando mal, acaba diminuindo a pessoa, então a gente vai também criando, porque tudo é uma energia que você vai emanando, entende como nada está perdido? Então, a palavra não está perdida, ela não está solta, ela tem uma força, ela tem uma energia e ela vai. Então, assim, você fala mal de alguém, você está construindo aquilo ali para aquela pessoa, aquilo ali tem uma realidade na palavra, sabe? Porque tudo é energia, tudo é energia. E a gente vai condensando a energia em matéria, repetindo, focando naquilo ali, né? Cada vez mais que a gente foca naquilo ali, a gente vai construindo matéria, né? Matéria. Aquilo ali vai se tornando mais real. Então, ele fala muito sobre a fofoca também, o quanto que isso é magia negra, é magia ruim. Magia ruim que a gente vai emanando para a pessoa, vai contaminando outras pessoas para ver aquela pessoa de determinada forma. Isso contamina, isso é uma coisa ruim. Então, a gente quer coisas boas, né, para nossa vida, gente. Então a gente deve também emanar coisas boas sobre os outros. Não precisa falar bem de uma pessoa que você não gosta, né? Mas assim, também não falar mal, também não ficar gastando sua energia, seu tempo falando mal daquela pessoa. É porque a gente está mandando coisas ruins, então a gente vai também receber coisas ruins, tá? Então aquela coisa a gente não tentar não julgar muito as pessoas. Eu estou tentando muito fazer isso, porque eu vejo que eu julgo muito. E se atentar a isso é se libertar do julgamento também, do seu próprio auto-julgamento. Quanto mais a gente julga, mais a gente se julga, e mais a gente emana essa energia do julgamento e faz com que isso cresça no mundo. E essa questão da fofoca, né, às vezes a gente pode falar uma coisa que não é verdade também. Você tá, então, a gente pode criar coisas, né, falsas. Entende como a gente vai contaminando essa história do professor? Talvez aquilo nem seja verdade, né? É um ponto de vista. Então, essas opiniões, gente, cuidado com pegar a opinião alheia e tomar aquilo como verdade, cuidado com expor suas opiniões também e, né, que propagam algo que não é verdade, que propagam a ilusão. Então, a gente se atentar mais às palavras, sabe? Pensar antes de falar, pensar, sabe? A gente não precisa sair falando, pensa antes. É aquela coisa, né? Você acha que essa palavra vai agregar ou vai ferir a pessoa? Qual é a sua intenção? Muito da intenção também que a gente deve observar. A intenção que você tem de falar isso aqui, qual é a sua intenção? E mesmo com uma boa intenção, a gente tem que se cuidar para não falar de uma maneira que vai ferir, né? Uma maneira que não é legal, uma maneira que não tem amor na fala, que não tem compaixão, que não tem esse acolhimento. Então ele fala isso, que a gente use a palavra, que é algo tão poderoso, para o amor, para espalhar o amor. E eu sei o quanto isso é desafiador, eu sei que é desafiador não fazer fofoca, eu sei que é desafiador cuidar com as próprias palavras mesmo, né? Mas é algo que a gente precisa estar mais atento em não sair falando, sabe? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, realmente pensar antes de falar, pensar mais antes de falar. E é isso, né? Que a gente, o que sai da nossa boca seja sempre amor, sabe? Seja sempre positivo, seja sempre pra gente amar mais as pessoas e a nós mesmos, né? Aquela história do se eu tô emanando coisas de amor, eu vou receber esse amor. As pessoas vão ter bons sentimentos por mim. Então, entende que tudo que a gente faz, em primeiro lugar, é para nós mesmos.
né? Em primeiro lugar é sempre para nós mesmos. Você pode falar, ah, fofoca eu não faço porque não é certo, não é certo. Nada é moralismo. Se você for ver, entender isso profundamente, não fazer fofoca não é algo que é correto, é algo que faz bem para nós. Faz bem para nós em primeiro lugar. É isso, tudo que a gente emana volta pra gente e a gente está fazendo fofoca, contribuindo para essa energia que é da ilusão, e a gente vai, uma hora vamos fazer fofoca da gente também, sabe? A gente vai fazendo isso crescer no mundo, no universo, algo que não é bom, algo que não é bom para nós em primeiro lugar. Depois a gente vai entendendo que isso também não é bom para o outro, mas a gente não precisa começar algo pensando só nos outros, porque isso não funciona se você não está pensando em você. Pensa em você, pensa o quanto que isso é bom para você. E aí, depois de um tempo, a gente vai, então, pensando também nos outros, né? Então é isso, gente. Eu resumi bem, né? Deixei bem resumido toda essa questão desse capítulo, palavra. E eu quero falar aqui que é muito resumido, né? O livro, ele dá mais detalhes e ele é muito poderoso com as suas palavras, assim. Então cada frase é bem tocante e não deixem de ler, sabe? Porque vocês estão assistindo aqui, se vocês puderem, leiam. Claro que estar aqui já é uma grande coisa, mas assim, o livro é super incrível, profundo, então eu indico que vocês leiam também o livro, tá bom? Até o próximo vídeo, próximo capítulo. Comentem aqui o que vocês acharam, compartilhe com quem pode querer também ter esse conteúdo. Curtam e até mais.